Salmo 19, para nós meditarmos hoje. Falarmos sobre a importância disso, de estudarmos a palavra de Deus. A importância de nós termos a palavra de Deus constantemente diante dos nossos ouvidos. Se você encontrou, pode colocar-se em pé, por gentileza. É uma pequena meditação sobre esse salmo, que fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. Salmo de número 19. Eu vou ler os versos 7 a 10, que dizem assim: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Vamos todos juntos ler o verso 10. Juntos? Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Para treinamento foi ótimo. Agora vamos lá para valer. Todo mundo junto no verso 10. Sua Bíblia lá, vamos ler bem forte. Juntos? Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é doce a nossa vida. Te agradecemos por tu, que és o Deus dessa palavra, e em quem todas as suas promessas estão baseadas. Ó Pai, nos abençoa nessa manhã através desse salmo que fala como tua palavra é suficiente para a nossa vida. E usa pelo teu Espírito Santo que nós te rogamos, aplicado em nossa vida, para a glória do teu nome. Que rogamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Mais doce do que favos de mel, essa é a suficiência das Escrituras. Hoje nós não vamos usar a projeção, porque nós vamos ficar apenas nesse texto. Então você não vai precisar abrir nenhum outro texto da Bíblia, apenas nesse texto do Salmo 19. E nós vamos falar algumas coisas que ele diz até o verso 10, sobre a suficiência da palavra de Deus. Porque afinal, nós estamos nesse mês incentivando a igreja a manter o costume, a manter realmente não uma tradição, mas o hábito de estar presente à escola dominical e na escola dominical estudar a santa palavra de Deus. Nós fazemos isso porque a Bíblia é suficiente para todas as nossas questões. A Bíblia é suficiente para todas as nossas necessidades. Você pode citar a sua dificuldade, outro pode citar outra. Nós podemos citar N questões que nos atingem, mas a Bíblia é suficiente para todas. A Bíblia não é, por exemplo, um manual sobre como arrumar carros ou como construir pontes. A Bíblia não fala, por exemplo, como você constrói uma casa, apesar de citar que a casa tem que ter alicerces. A Bíblia não fala, por exemplo, de como você fazer um pão, apesar de citar como o povo de Israel devia preparar a farinha. Não é esse o objetivo central dela. A Bíblia fala sobre a nossa alma. Se nós usamos aquela expressão que diz que toda vez que compramos um carro, vem um manual junto, e quem escreveu o manual foi quem fabricou o carro. Na palavra de Deus nós temos o manual daquele que nos fez, daquele que nos criou. Deus não nos deixou sem um manual muito bem explicado de quem somos, como fomos criados, como funcionamos, quais as nossas dificuldades, quais os nossos problemas e qual é o nosso futuro. Por isso a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para todas as nossas necessidades. E aqui nesse salmo ele dá um exemplo muito, mas muito forte disso, de como a Bíblia é suficiente para nós. E mais do que isso, esse salmo ele expõe como a Bíblia é preciosa para nós. Muito mais do que suficiente, a Bíblia é preciosa. Irmãos, muito, mas muito daquilo que conhecemos hoje, como humanidade, como raça humana, nós não conheceríamos se a Bíblia não nos tivesse revelado.
Muitos passos que a humanidade pôde dar em direção ao avanço, ela só o deu porque a Bíblia revelou verdades essenciais à sua existência. Um exemplo que parece tolo, mas que demonstra muito bem o valor da sabedoria bíblica e em detrimento ao valor da sabedoria humana, é que em determinado momento, um homem foi queimado, foi morto, porque asseverava que a terra não era o centro do universo. A Bíblia estava dizendo isso desde o início. Deus criou o sol, como é citado aqui, que como um príncipe, ou seja, como um rei desta criação. A humanidade não aceitava isso. Muitas outras questões que a Bíblia cita, que há muito pouco tempo a ciência foi confirmar. Isso em questões naturais, vamos dizer. Se a Bíblia não falasse de eternidade, nós nunca saberíamos que existe. Se a Bíblia nunca falasse de inferno, nós não saberíamos que existe o inferno. Se a Bíblia não falasse de anjos, se a Bíblia não falasse do céu, se a Bíblia não falasse de uma vida após a morte, nós até hoje pensaríamos que tudo se encerra na morte. Mas é pela suficiência da palavra de Deus que nós tomamos conhecimentos que nós não teríamos se Deus não os tivesse revelado. Nos versos 1 a 6, a palavra de Deus é apresentada de uma forma, e nos versos 7 a 10 de outra. E nesses dois conjuntos de versos, até o nome que é dado para Deus é diferente. Para demonstrar um fato, se não fosse a Bíblia, nós teríamos apenas uma visão opaca, uma pequena visão de quem é Deus e do que Ele faz por nós. Então, na escola bíblica dominical, nós incentivamos o estudo da palavra de Deus, porque ela é suficiente e doce ao nosso paladar. Não existe nada mais doce e precioso do que estudar a palavra de Deus. Olhe comigo os versos 1 a 6, que são o contraste entre os versos 7 a 10. Ele diz assim no verso 1, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O nome usado para Deus aqui no verso 1 é El, é um nome comum de Deus. Vamos dizer assim, é um nome dado ao Deus da criação. Então ele claramente diz, os céus declaram a glória de El, e o firmamento anuncia que as suas mãos realizaram grandes coisas. É a natureza aqui falando de um Deus que nós conhecemos através das coisas criadas. E a natureza falando, nos revelando um Deus que criou todas essas coisas. Então agora ele vai dizer como esse Deus se revela. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Há dia e noite, e um dia está declarando ao outro dia que o Deus que o fez, fez ele também, e a noite consecutivamente. Deus é o Deus que criou o dia e a noite. E o verso 3 diz que não há linguagem nem fala. Ninguém está falando isso. O sol está brilhando, não há linguagem. A lua está brilhando, não há linguagem. Mas nota bem, onde não se ouça a sua voz. Que voz? A voz de testemunho. O sol está dando um testemunho, a lua está dando um testemunho, dias de sol e claridade estão dando seus testemunhos, dia de chuva está dando seu testemunho. Do quê? De que alguém os fez. Um Deus os criou. Não há fala nem linguagem, mas a presença deles testemunha de um Deus que os criou. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é de uma extremidade dos céus, e o seu percurso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Ele está dizendo assim, você está vendo todas as coisas criadas, elas são um testemunho. Agora, há principalmente algum fato, que é o sol. E aqui ele cita uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que ele sai de uma extremidade, de leste a oeste, ele percorre o seu caminho. Há pessoas que não veem o sol. Há deficientes visuais que não podem com seus olhos ver o sol. Mas ele diz assim, nada se esconde ao seu calor. Você pode ser alguém que não tenha capacidade visual,
Mas mesmo assim, o testemunho que Deus é um Deus criador está presente para que você o sinta pelo calor do sol. O frio da noite, o calor do sol, a sensação tão gostosa da chuva, tantas outras sensações, cheiros, sensações de toque em flores, o cheiro das flores, a sensação de um toque numa flor tão sedosa. De tantas formas você pode entrar em contato com aquilo que Deus criou. E todas essas expressões que a natureza te dá, os versos 1 a 6 estão dizendo, são um testemunho que Deus criou todas essas coisas. Quando nós somos criados, quando Deus criou o homem, e todos os homens que pisam na face desta terra, a todos eles Deus deu testemunho, através das coisas criadas, que Deus mesmo as criou. Todas as pessoas que passam por esse mundo têm o testemunho da criação sobre Deus. O Deus El é conhecido de todos os homens, todos. Desde Adão até o último homem a nascer nesse mundo, provará o testemunho que tudo isso que nós provamos, tudo isso que foi criado para o nosso deleite, para que nós vivamos aqui, este planeta incrível que Deus criou, é um testemunho do poder de Deus. Grande maioria das pessoas, mesmo que elas jamais tenham ouvido falar de Jesus Cristo, elas têm esse testemunho diante delas. Sejam elas de qual religião forem, de qual nacionalidade forem, seja o fato que elas já tiveram a Bíblia em suas mãos ou não, todas elas têm esse testemunho. Todas elas conhecem o Deus El. Algumas nações, alguns povos dão outro nome a este Deus. Mas Deus está dando um testemunho claro. Fui eu que criei tudo isso para ser reconhecido por vocês. Você se sentiria satisfeito em conhecer esse Deus? Se você conhecesse apenas Deus El, você se daria por satisfeito? Você diria, olha, estou contente por reconhecer esse Deus Criador através da natureza. Numa pequena porcentagem, sim. É muito bom reconhecer que Deus criou tudo isso. Mas há uma revelação muito maior dele. Há uma revelação muito superior de Deus, que passa muito além da criação. Se nos 6 primeiros versos desse salmo, Deus é o Deus El, agora no verso 7 ele muda de nome. Olha que interessante, ele diz, a lei do Senhor. Primeiro ele diz sobre o Deus que criou todas as coisas, o Deus El, o Deus Criador, conhecido de todas as pessoas. Agora, a partir do verso 7, ele não fala mais de El, ele fala sobre o nome mais santo de Deus, Iavé, que talvez em português nós falamos Jeová, não é? Mas que os judeus o chamavam de Iavé. Agora não é um Deus, é o mesmo Deus, mas não uma face de Deus que se possa conhecer simplesmente através das coisas criadas. Há uma única forma de conhecer Deus Iavé, é através da sua revelação nas Escrituras. Então aqui nós temos 2 estágios de um conhecimento. Um conhecimento que se dá através da criação, que você pode ter e obtê-lo através da observação da natureza, mas um conhecimento muito maior, um conhecimento muito superior que você tem através da palavra de Deus. As pessoas que conhecem Deus através da criação o chamam de El, um Deus criador. As pessoas que conhecem Deus através da sua palavra o chamam de Iavé, Ele é o nosso Pai. Tem uma diferença grande aí, não tem? Uma diferença de conhecimento, uma diferença de revelação e uma diferença de intimidade. É na palavra de Deus que você realmente tem intimidade com Deus. É na palavra de Deus onde os atributos eternos de Deus se revelam. Aqueles atributos particulares e quem Ele é na sua essência está revelado na Bíblia. Que tragédia seria se nós conhecêssemos a Deus unicamente através do Deus que se revela na criação. Mas, irmão, preste bem atenção nisso. Deus se revela a você através da sua palavra. É a Bíblia a revelação máxima de Deus. E Jesus Cristo, o ápice dessa revelação.
É através da Bíblia que nós o conhecemos. E agora, em 3 versos, verso 7, verso 8 e verso 9, nós vamos ter algumas questões muito importantes. Por exemplo, 6 nomes que a Bíblia dá a Deus, 6 características da palavra de Deus e 6 ações da palavra de Deus em nós. 6 nomes para a palavra de Deus, 6 características da palavra de Deus e 6 ações da palavra de Deus em nós. É por isso então que a Bíblia é tão preciosa, porque ela nos revela quem é Deus. Vamos observar isso a partir do verso 7. Nota que a primeira expressão do verso 7 é a lei do Senhor. O que é a Bíblia? Esses 6 nomes revelam o que é a Bíblia. A lei do Senhor é a Torá do Senhor, o ensino do Senhor. A Bíblia foi dada para o nosso ensino. É por isso que nós temos uma escola bíblica dominical, porque a Bíblia foi dada para que nós aprendamos dela. Moisés disse assim: as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as que não estão encobertas pertencem a nós e aos nossos filhos. Nós e os nossos filhos viemos à casa de Deus, a escola bíblica dominical, para aprendermos as coisas que Deus as revelou. E por isso ele diz a lei do Senhor, ou seja, o ensino do Senhor. Depois, ainda no verso 7, ele diz o testemunho do Senhor. Quem é que pode testemunhar sobre nós, a não ser Deus? Quem é que pode testemunhar e registrar em Gênesis 1 e 2 como nós somos criados? Quem pode testemunhar e revelar em Apocalipse como será o nosso fim? É o testemunho divino. Quando uma testemunha num caso, precisa prestar juramento que dirá apenas e somente a verdade. Quando Deus dá o seu testemunho, nós sabemos que é a verdade. Nós não precisamos que a ciência venha e estabeleça outras teorias. Nós não precisamos que a ciência venha e estabeleça outras suposições. É preciso muito mais fé para acreditar na suposição da ciência do que no testemunho de Deus, que Ele criou esse mundo, Ele é o nosso Criador e fez todas as coisas que existem. A Bíblia é o testemunho de Deus. Observe o verso 8. Os preceitos do Senhor, as orientações do Senhor, os princípios do Senhor. Isso fica muito claro no livro de Provérbios. Sabe como nós podemos ilustrar o livro de Provérbios? Você está dirigindo uma rodovia. Quando tem uma curva fechada, normalmente ali 200, 300 metros antes da curva fechada tem o quê? Logo do lado ali, tem uma placa de sinalização dizendo o quê? Tem uma curva fechada lá na frente. Se é um grande declive, você tem aquele sinal, não é? Um carro para baixo. Se é um grande aclive, um carro para cima. Se é um lugar de movimento urbano, está lá, perímetro urbano. Não é assim que funcionam as placas? Os preceitos do Senhor são os avisos, as orientações do Senhor enquanto passamos na estrada da vida. Provérbios é isso, são placas que o Senhor levanta. Olha os meus preceitos, as minhas orientações, os meus princípios para a sua vida. O que é a Bíblia nesse sentido? São as placas de advertência de Deus, mostrando para nós o caminho. Além disso, ele diz, são o mandamento do Senhor. Voltando à ilustração das placas, o texto diz, olha, estrada sinuosa, o máximo que você pode andar é a 60 km por hora. Como bom motorista, você vai a 120 e bate o carro. O que acontece? O que você fez? Você não prestou atenção na orientação. Mandamentos do Senhor não é coisa opcional. Não está dizendo lá naquela placa que você tem a opção de trafegar a 60 km por hora. Não é isso que está dizendo. Ele está mandando que você trafegue a 60 km por hora, para a sua segurança. Quando ele diz assim, mandamentos do Senhor, ele está dizendo que a Bíblia não é algo opcional, meu irmão. É mandamento. Faça isso, a Bíblia, Deus está dizendo, olha, eu estou colocando aqui as ordens, os mandamentos para que você obedeça. No verso 9 ele diz, o temor do Senhor. Isso é muito interessante, quando você vê alguém não obedecendo o mandamento do Senhor e sofrendo as consequências, você olha para aquilo e diz, olha, mas Deus tinha dito para não fazer isso. O temor do Senhor é aquilo que inspira reverência, que diz assim, olha, eu vou fazer, porque Deus está dizendo que eu faça.
porque Deus está realmente estabelecendo que eu faça isso, e eu temo esse Deus. O final do verso 9 diz: os juízos do Senhor. Os juízos do Senhor são os padrões de Deus. Quando um juiz humano estabelece uma sentença, aquela sentença é estabelecida para outros casos iguais. Deus estabeleceu suas sentenças. Deus estabeleceu seus juízos. O que é certo e o que é errado. E isso está na palavra de Deus. Esses são 6 fatos sobre o que é a Bíblia. A Bíblia são preceitos, são mandamentos, são juízos, são temor, são ensinos, são orientações. Essa é a palavra de Deus. Mas a Bíblia também fala, ela própria, sobre 6 características dela. E preste bem atenção nessas 6 características que o autor do Salmo 19 vai falar. São 6 verdades sobre a palavra de Deus, que fazem muito bem a nossa alma. A primeira delas está no verso 7. Ela é perfeita. O que significa que a Bíblia é perfeita? Quer dizer que ela é completa. Tenha certeza disso, irmão. Tudo aquilo que nós precisamos saber está na Bíblia. Tudo aquilo que nós temos necessidade real de saber sobre as questões espirituais está registrado na palavra de Deus. Se algo não foi registrado, se há coisas que nós temos dúvida e que nós pensamos assim, Deus podia ter falado sobre isso. Deus não falou porque nós não precisamos daquilo. A Bíblia é inteira e completa, ela é perfeita. Tudo aquilo que precisamos foi registrado. Nada foi omitido, nada foi tirado, nada foi deixado de fora. Ele diz ainda que além de perfeita, ela é fiel. Você já notou como as pessoas tentam desacreditar a palavra de Deus? Você já notou na história do mundo como as pessoas tentaram desacreditar aquilo que Deus havia estabelecido? Eu citei aqui da terra girando ao redor do sol. Jó escreve sobre a constelação de Órion, onde está o trono de Deus, ele diz. A ciência está comprovando a constelação de Órion é a mais brilhante do universo. Jó chamou atenção para isso. Ele chamou atenção para tantas outras coisas. Ou seja, a verdade irremovível, inabalável, segura e fiel registrada na Bíblia. A Bíblia é fiel. Se há um escrito onde você pode depositar sua confiança, esta é a palavra de Deus. Além de tudo, a Bíblia é um mandamento reto, ou seja, mostra o caminho verdadeiro e seguro para nós. A Bíblia não são simplesmente conselhos. A Bíblia é o caminho reto e inabalável. A Bíblia é um mandamento puro. Você já andou dentro de um riacho onde a água era transparente? E você podia observar onde havia areia, onde haviam pedras, onde haviam buracos? Agora, você já andou num riacho de águas escuras? Onde você não sabia o que estava abaixo da superfície daquela água escura? Isso é perigoso, não é? Não é perigoso andar onde você não pode enxergar onde vai colocar o seu pé? Agora, a Bíblia, ela é um caminho puro, límpido, claramente lúcido e claro, um riacho de águas limpas. Ela está claramente dizendo onde você vai colocar o seu pé. E além de tudo, o verso 9 diz que ela permanece eternamente. Lembra o que João nos diz? Aquele que faz a vontade de si próprio, aquele que faz a vontade da carne, deste mundo, ele será abalado. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O testemunho de Deus é irremovível. Ele realmente permanece. E finalmente diz que ele é verdadeiro. Quanta facilidade o ser humano tem de acreditar na mentira. Mas quão difícil é que as pessoas acreditem na verdade. Se você contar mentiras, se você contar falsidades, as pessoas estarão inclinadas a acreditar. Alguns anos atrás passou um cometa próximo à órbita da Terra. E muitas pessoas acreditaram que se através de um determinado ritual elas morressem, aquele cometa levaria-as ao paraíso. E muitas pessoas cometeram suicídio acreditando nisso. Como é fácil acreditar na mentira. Mas aqui o verso 9 está dizendo que os juízos do Senhor são verdadeiros. Ele está dizendo, acredite na verdade de Deus.
Acredite naquilo que Deus está dizendo. São 6 características da palavra de Deus. E para nós terminarmos, talvez o principal disso, 6 ações da palavra de Deus no ser humano. Por que estamos dizendo aos irmãos, venham à escola dominical, estudem a palavra de Deus? Porque ela tem ações incríveis na nossa vida. E aqui o Salmo 19 nos traz 6 questões que a Bíblia faz para o nosso viver. 6 bênçãos da palavra de Deus na nossa vida. E preste atenção bem nelas, diz assim no verso 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra restaura quer dizer, ela converte, ela revive, ela transforma. Quantas pessoas já passaram por todo tipo de tratamento, todo tipo de análise, buscaram todo tipo de profissionais, de tratamentos, de medicamentos para mudar a sua vida, para sair do estado onde estavam e não conseguiram. Agora a isso você acrescente multidões e multidões de pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. Restauradas de uma vida em desgraça e em pecado, porque a Bíblia está dizendo, ela restaura a alma. A Bíblia não está dizendo que vai restaurar a riqueza de um homem. A Bíblia não está dizendo que vai restaurar a saúde de um homem. A Bíblia está dizendo que ela vai restaurar a alma de um homem. Que ela começará por dentro, pelo interior, pelo coração, pela fonte da vida e vai restaurar a vida. Nenhum outro livro pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso a não ser a palavra de Deus. No verso 7 ainda diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabe o que é uma pessoa simples? É uma pessoa de portas abertas, entra qualquer coisa. Você chega e vai entrando na vida dela, qualquer coisa chega e entra. É uma porta aberta, sem tramela, sem tranca. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ela passa a reter o que é bom e a desprezar aquilo que é ruim. Ela se torna não alguém simples, nesse sentido de ser uma porta aberta, mas se torna sábio quanto às coisas desse mundo. Você já notou uma família onde não há a palavra de Deus? Tudo entra. A pornografia entra, desculpe usar essa palavra, mas é uma realidade. As drogas entram, a violência entra, a imoralidade adentra aquele lar, mas quando um lar está baseado na palavra de Deus, tem as portas firmes e fechadas contra o mal. E por isso que a Bíblia diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Essa é uma consequência da palavra de Deus. No verso 8 diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você já viu que não tem nada mais eficaz para nos trazer alegria do que a palavra de Deus? A palavra de Deus é incrível. Você já contemplou pessoas no seu leito de morte? Normalmente a tendência do ser humano nesse momento levantar todo tipo de reclamação, de amargura, de irritação. Agora você vê os crentes no seu leito de morte. Eles estão alegres, estão contentes. Quando nós sepultamos um irmão em Cristo, há poucos dias o Senhor levou o meu tio que me discipulou por 10 anos. Ele começou a me discipular quando eu tinha 7 anos. Exatamente no dia 6 do mês passado, quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, eu pude vê-lo por 1 minutinho no portão. Ele estava indo para o hospital. E do hospital ele não saiu mais, ele faleceu. Depois eu liguei para lá para saber como foram os atos, os cultos. E o que você ouvia era ações de graça, louvores a Deus pela vida daquele homem. Só a palavra de Deus pode trazer alegria na morte. Só a palavra de Deus pode trazer alegria a um coração destruído. E o verso 8 ainda diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, traz entendimento. Você já andou no escuro sem nenhum tipo de foco de luz? Agora uma boa lanterna ajuda muito, não ajuda? A palavra de Deus é a luz para os nossos passos. Você andava nas trevas, agora pela palavra de Deus está andando na luz. E para completarmos o verso 9, ela diz que o temor do Senhor é
limpo e permanece eternamente. Ele é irremovível. Por que acreditar na Bíblia? Porque nenhuma ciência, porque nem mesmo Satanás pode remover aquilo que Deus estabeleceu. E o verso 9 termina dizendo que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, ou seja, elas produzem um ser humano em justiça. Pessoas que andam na justiça obedecem à palavra de Deus. Sabe por que o crente é o melhor cidadão desse mundo? O crente é o melhor cidadão para o governo. O crente é o melhor cidadão para qualquer governo. Ele paga os seus impostos, ele anda retamente, ele não destrói as coisas públicas, ele não causa mal aos outros. Porque a justiça de Deus está sendo copiada nele, pela palavra de Deus. E olhe bem como o salmista completa no verso 10, são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que o mel e licor dos favos. Ele fala duas coisas. Ouro é aquilo que a humanidade corre atrás, riqueza. Ele está dizendo, olha, não há nenhuma riqueza desse mundo que se compare à palavra de Deus. O sabor dos favos, aqui são duas coisas agora. A riqueza e o sabor dos favos. Aquilo que é rico e aquilo que causa prazer. Ele está dizendo, nada mais pode causar maior prazer do que a palavra de Deus. Nada. Na escola dominical nós estudamos a Bíblia, porque ela enriquece e traz alegria. Os crentes são conhecidos como o povo da Bíblia, porque conhecem esse Deus que se revela apenas através das Escrituras. Irmãos, quanto do nosso tempo não deve ser usado para isso? Quanto da nossa energia e da nossa atenção não deve ser usado para colocar os nossos olhos sobre essa palavra suficiente? Deus te deu tudo, está nas tuas mãos, diante dos teus olhos. Aproveite bem isso. Valorize a escola dominical, valorize o estudo da palavra de Deus. É precioso para a sua vida e traz glória ao nome de Deus. Tenha isso bem firme no seu coração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Estamos